Olá, nobres! No vídeo anterior mostrei para vocês como foi o processo de escolha e compra da minha máquina de solda eletrodo revestido. Como prometido, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês se essa máquina de solda da Candy modelo Top 275X cumpre realmente com o que promete. Como sempre, vamos dar aquela olhada detalhada e realizar medições elétricas para comprovar suas funcionalidades. Aqui, pessoal, está meu novo brinquedinho. Esta é a máquina de solda que iremos dissecar hoje. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. E caso queira ajudar nos próximos vídeos, considere ser membro do canal. A gente já pode ver, né, pessoal, que a máquina de solda ela já vem então com cabo de aterramento, né, o cabo para colocar o eletrodo de solda. Ele vem com uma pequena alça, né, para a gente fixar aqui na parte de cima da máquina, que eu não coloquei, né, e o cabo de alimentação. Ela também vem com uma hastezinha de limpeza, tá, pessoal? Uma grande característica da máquina de solda, né, do tipo inversora, é o seu peso, né? Então, como a gente pode perceber, pessoal, a máquina em si, somente com cabo de alimentação, ela pesa 2,49 kg. Se a gente acrescentar, então, o cabo de terra e o cabo do eletrodo, né, o conjunto todo, pessoal, pesa 2,773 kg, o que é bastante leve, tá? E essa é uma grande característica e vantagem, né, das máquinas de solda do tipo inversora, o seu baixo peso. Uma coisa que me chamou a atenção nessa máquina quando eu recebi ela, né, o cabo ele não possuía um plug na entrada, né? Eu acabei colocando um plug de 20 amperes, vamos ver se isso aqui tá correto ou tá errado, tá, pessoal, ao longo do vídeo, né, mas ela não trouxe um plug, isso foi algo interessante. O cabo de alimentação, então, da base do equipamento até o conector, ele tem 1,90 m de comprimento. O cabo de terra do conector até a empunhadura aqui, ele tem 1,30 m de comprimento. E o cabo do eletrodo do conector até o início da empunhadura aqui, eu tenho 1,60 m de comprimento. Outra informação que pode ser útil, tá, pessoal? Tanto o cabo do terra como do eletrodo, ele possui uma bitola de 16 mm². Então, se a gente for observar nas tabelas aí, né, um cabo de 16 mm², ele não suporta a corrente de 140 amperes. Poderia ser um cabo de uma bitola maior. Se a gente observar, então, na parte de cima do equipamento, ele possui uma plaquinha com algumas informações interessantes. Ele fala o modelo, né, diz que ele é um equipamento, né, que tem uma entrada monofásica, né, tem um circuito de retificação e um trafo isolador e um circuito de retificação na saída, que me entrega uma corrente DC na saída. Ele atende essa norma, né, que é a 60974/1. Ele é então soldagem com tensão contínua, com o ciclo de trabalho então em 140 amperes de 60%, em 120 de 80% e com ciclo de trabalho de 100%. A máquina de solda consegue entregar uma corrente de 110 amperes. Uma informação interessante, né? O conector de solda, né, dos cabos dos eletrodos e do aterramento é um conector de 9 mm de diâmetro. Tá? Na parte de trás da máquina a gente tem o cabo de entrada, né, o botãozinho de liga e desliga. E aqui fica alojada a ventoinha que faz a refrigeração da máquina. Na parte da frente, né, pessoal, os bornes de conexão, vamos ligar a máquina. Aqui a gente tem um potenciômetro que regula a corrente, né, de solda de 20 amperes até 140, que é o valor nominal dessa máquina. E a gente tem um botãozinho aqui que seleciona então a solda eletrodo, que é o LED que está acionado. Apertando uma vez, ele aciona a proteção VRD, né, que reduz a tensão de saída, né, quando está trabalhando em ambientes úmidos. Apertando mais uma vez, ele vai para acender o LEDzinho da solda TIG, vou preparar a máquina para a solda TIG com tocha seca. E apertando mais uma vez, ele volta para a solda eletrodo. Aqui a gente tem um outro LED, né, que ele simboliza, ele acende quando a máquina está apresentando problema de excesso de temperatura, né? Então a máquina tem uma proteção, quando excede a temperatura, acende esse LED. Bem, pessoal, na medição de agora, quero mostrar para vocês então qual é a corrente de entrada, né? Qual é a corrente de entrada desse equipamento para a gente começar a tirar algumas conclusões dele, né? Aqui eu estou com a máquina de solda, né? Aqui o osciloscópio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu coloquei um trafo isolador. Eu tenho um trafo isolador para poder ligar o osciloscópio, né? Aqui um medidor de corrente e a ponteira de tensão aqui nos fios. Bem, agora com o osciloscópio ajustado, então vamos ligar trigado, né, na corrente de entrada. Vamos ligar aqui e vamos ver como vai se comportar nossa corrente de entrada. Eu vou tirar a tensão para que a gente consiga ver melhor a corrente de entrada. O que a gente consegue perceber? Que a gente tem uma corrente de entrada bem elevada, né? Cada quadradinho aqui vale 1 ampere, então eu estou com 3,5 amperes de pico na entrada, né? E ela começa a se atenuar.
equipamento tem um inversor e tem um retificador, então a parte de entrada ele tem um capacitor descarregado na entrada. Então esse capacitor carrega, então ele tem um pico de entrada, ele é considerado como se fosse um curto, né? Então eu tenho que criar algumas estratégias para limitar um pouco a corrente. Notem que nos primeiros ciclos ele tem um pico de corrente e depois vai atenuando. E aqui acontece, ele volta a subir. Há uma comutação, há um barulho, né, de um relé chaveando, ou seja, eu devo chavear, curto-circuitar um NTC ou um PTC que tem internamente, né? Aqui a gente volta a ter picos de corrente que se atenua e se estabiliza na corrente de repouso ou nominal do equipamento ligado sem estar com solda, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses picos aqui. Aqui temos agora a forma de onda da corrente, né, já estabilizada. Vamos acrescentar a forma de onda da tensão. Essa forma de onda da corrente, né, associada da tensão, notem que não devo ter nada de filtro aqui, então é uma forma de onda típica, pura e simplesmente de um equipamento, né, com retificador e filtro capacitivo, sem mais nada de filtragem na entrada, né. Agora vamos falar um pouquinho sobre a função VRD, né? Essa é a tensão que a gente tem aqui no meu equipamento. Em circuito aberto, obviamente eu tenho 57.3 volts, né? Aqui eu estou com a função com o eletrodo revestido acionado, né? Vamos apertar aqui, vamos rodar novamente, né? Vamos apertar a função VRD. Notem, né, que o equipamento ele começa a dar uma oscilada, né? Então vamos tentar ajustar aqui a forma de onda. A gente vai ver que a gente tem uma forma de onda triangular. Isso porque ela está em circuito aberto. Coloquei como carga nas minhas garras, né, dois resistores de 3.3K em série, totalizando 6.6K, né, para estabilizar a tensão de saída para poder mostrar para vocês. Então, pessoal, com o resistor na entrada, eu passo a ter um ciclo de trabalho positivo, então, de aproximadamente 5%. Ou seja, né, a minha máquina, nessa função, ela reduz, né, a minha tensão de saída, que era de 55 volts. Com essa função acionada, eu só abro o arco, né, de solda nesse curto espaço de tempo aqui, desses 5% desse dead cycle. Então, a máquina ela se torna mais segura de operar em ambientes úmidos, porém, abrir o arco se torna mais trabalhoso. Mas aumenta a segurança, então, o que é uma vantagem, e de fato, essa máquina cumpre com o que promete. Na função anti-stick, né, caso o eletrodo fique grudado, algo bem comum para iniciantes como eu, a máquina ela diminui a corrente de soldagem, preservando o eletrodo e a máquina. Então vamos ver se ela está fazendo de fato essa função. Notem, né? Estou com a corrente de 80 amperes, eu vou travar aqui o eletrodo agora e tentar testar a função anti-stick. Notem, né? Na função anti-stick, né? Vou travar o eletrodo. A corrente vai para 100 amperes, o equipamento reduz ela para 38, né? Mantendo seguro, né, a operação até destravar o eletrodo. A função Hot Start, pessoal, ela já é um pouquinho mais difícil de testar, né? Ela chama, como o próprio nome sugere, é a partida quente. É o aumento temporário da corrente de saída durante o início da solda, facilitando a abertura do arco. Então a gente vai ver aqui, pessoal, eu vou tentar, né, reproduzir isso para vocês. Notem que agora eu estou com a corrente limitada a 50 amperes. Eu vou tentar mostrar para vocês que no início ela começa com a corrente um pouco mais alta e depois ela tenta estabilizar próximo a 50 amperes. Vamos ver se isso acontece de fato. O arc force, então, é um aumento temporário da corrente de saída durante a soldagem. Evita que o eletrodo fique grudado durante esse processo. Então, pessoal, isso já é bastante difícil de demonstrar, tá, pessoal? Mas vamos ver se a gente consegue. Então eu vou tentar grudar ele eletrodo na placa que eu estou soldando aqui, para que vocês possam perceber que ele vai tentar aumentar a corrente para evitar, né, esse momento. Agora eu quero mostrar um detalhe, uma desvantagem desse tipo de equipamento, né?
Notem que aqui tem a forma de onda senoidal da entrada, né, da tensão, e aqui a gente tem a forma de onda da corrente da entrada. Lembra que aqui eu estou em repouso, né? Quero que vocês percebam a quantidade de harmônico que a gente tem nessa entrada, nesse tipo de entrada, né? Cada pico desse aqui é um harmônico de ordem ímpar. Então aqui no primeiro momento, no primeiro a gente tem 60 Hz, a gente pode ver aqui em cima, né? 60 Hz. No segundo a gente já vai ter 180, que é o terceiro harmônico, na verdade, né? O terceiro harmônico 180. Aqui a gente vai ter o quinto com 300 Hz e assim sucessivamente, né? Harmônicos de ordem ímpar. Então agora eu vou fazer uma solda, né? Isso aqui eu congelei essa imagem para poder explicar para vocês, né? Eu vou fazer uma solda aqui agora para a gente ver como é que esses correntes, né? E essas harmônicas ocorrem, né? Aqui em função desse tipo de equipamento. Como vocês estão vendo, essa é uma desvantagem, né, desse tipo de equipamento, né? Por ele não ter nenhum filtro na entrada, né, ser apenas um retificador de entrada, eu tenho uma grande quantidade de harmônicos de corrente que eu acabo injetando na minha rede. Então, dependendo do lugar que a gente vai utilizar, a gente tem que tomar um cuidado porque a gente pode poluir a rede com muitos harmônicos. Bem, como considerações finais, né, pessoal, eu tenho gostado bastante dessa máquina, então ela tem cumprido, né, mostrou para mim que através das medições que a gente realizou no dia de hoje, que ela cumpre com o que ela promete. Não testei o ciclo de trabalho, até pessoal, porque acabou as minhas varetas de solda, senão eu teria testado. Esse cabo de entrada, pessoal, ele é um cabo 16 AWG. Eu coloquei aqui uma tomadinha, então, um plug de 20 amperes. Mas o equipamento, como mostrado nessa foto, ele tem uma corrente eficaz de 23,3 amperes, ou seja, não suporta, não é possível utilizar uma tomada de 20 amperes. Durante os testes que eu realizei, quando a gente ajusta a corrente de saída para 70 amperes, eu tenho uma corrente, então, na minha entrada em torno de 20 amperes. Então, se eu for utilizar um plug de 20 amperes, a corrente máxima que eu posso ter na saída é de 70 amperes. Eu pude perceber através das medições que eu realizei, pessoal, correntes máximas aí na casa dos 32 amperes. Então, o plug que a gente tem que utilizar aqui é um plug desses padrões industriais para uma corrente de 32 amperes. Ou seja, um plug ou uma instalação elétrica que tenha um fio de 2,5 milímetros quadrados, que suporta até uma corrente máxima de 21 amperes, ou essa própria tomada aqui de 20 amperes não vai suportar, né, o uso desse equipamento, né? Vai haver algum dano na instalação elétrica. Então, nobres, era isso que eu tinha para mostrar para vocês no dia de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.